Boa tarde, galera! Segundo! Seja bem-vindo ao Bola na Rede, um programa feito especialmente para você, falando de futebol com muita informação, comentários e descontração. Falando do Galo, o Galo ficou no empate com o Corinthians nos embalos de sábado à noite. John Travolta. Isso aí não é da época de muita gente, mas é da minha, 0-0. Não foi um bom jogo, uma partida pegada e que ficou até barato para o Galo, pois Lian podia ter sido expulso. A gente vai falar sobre isso. Cuca quer que Rubens Fique não seja vendido agora e você concorda com Cuca ou não? Já o Cruzeiro jogou muito bem e entra na briga pelo título. Uma exibição convincente diante do Fortaleza, com a vitória de 2-0 e uma grande atuação de Gabigol. Tem a convocação da seleção brasileira com Ancelotti daqui a pouco. Impeachment do presidente do Corinthians pelo Conselho e muito mais. Vem com a gente, participe e mande sua opinião. Você pode acompanhar o nosso programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513 e na Valenet no canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Estamos na Rádio América, 107,170 anos. E na TV Horizonte, aquele abraço a você, ouvinte da Rádio América, tão querido que está com a gente, seja dentro de casa, no carro, no trabalho. Obrigado pela sua companhia e carona no táxi, no Uber ou no seu carro particular ou até no caminhão. E claro, obrigado também a você, telespectador da TV Horizonte e também com motorista de ônibus. Nosso programa está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp. Anote, guarde esse WhatsApp, 31996802910. Vou começar aqui rapidinho falando sobre o Atlético. Para mim decepcionou. Era a hora do Atlético apresentar um futebol melhor. Mesmo o Corinthians com desfalque, sendo um time misto, o Atlético tinha que ter um ganho, ser um pouco mais eficiente. Essa irregularidade está custando ao Atlético posição melhor e um desempenho melhor. O Cuca deu até uma justificativa. Depois a gente vai ouvir e refletir sobre isso. E o Cruzeiro? O Cruzeiro apresentou um bom futebol. Que primeiro tempo? Um primeiro tempo convincente. Vários jogadores, como o Lucas Silva, extravasando sobre esse momento. Gabigol, para mim, um símbolo dessa volta do Cruzeiro. Por tudo, pela humildade, perseverança, por entender a necessidade do técnico. Por isso, o Cruzeiro está bem e está brigando aí pelas primeiras posições, podendo em breve ultrapassar Flamengo e Palmeiras. E eu rolo para eles. Eu vou te falar, Matheus Oliveira lançou moda. Antes todo mundo trazia tablet, computador, eram tablets maravilhosos. Agora, que tablet, que nada. É a era... Não, você guardou, volta o caderno, volta o caderno. Não, volte o caderno. Não, pera aí, eu vou pegar esse caderno, volte o caderno e a caneta. Honre aquilo que você está fazendo. Sabe por que ele escondeu, João? Não, aqui, eu vou falar capa é do pra Thiago você. Lacerda. Não, a capa aqui, do caderno. O que você quer no meu caderno, eu quero até ver, O que você quer no meu caderno, senhor? Gente, aqui, o pior de tudo. Eu não fiz nada. O pior, não, a prancheta é do professor Joel. Mas olha aqui, o amor está no ar. Aqui, Diego, dá um close aqui, ó. Peraí, ó. Vê se ficou aí legal. Pra cá? Então vamos lá, pro Hudson. Olha aqui, Hudson. O amor está no ar. Saquinhos, vem. Eu vou te falar, é um cara autêntico, um cara de bom coração, uma alma nobre. Ô, Rafael, eu não posso falar isso que você falou, não, porque depois cai todo mundo por sua culpa. Rafael Campos é nosso coordenador e já tá querendo tumultuar o negócio. Não, é porque a gente combinou pra gente pedir aumento. Aí tem que puxar as vagas. Aqui, você já ganha muito, deixa de ser cara de pau. Você é o cara mais valorizado, maior salário aqui do programa. Eu ia rolar pro Matheus, você tá lançando moda, mas seja bem-vindo, já que você tá aí. Cruzeiro já tá brigando pelo título, como é que é? Fala, abre seu coraçãozinho. Ô, Brasil, o time do Cruzeiro tá deixando o torcedor cruzeirense sonhar. Francisco Simas, pra quem tem dúvida, De novo, Francisco, velho. Chico? Não, Chico é Simas. você. Não, mas ele tá deixando o torcedor do Cruzeiro sonhar. E você lembra que eu falei aqui, Brasil, que aquele jogo diante do Flamengo foi um jogo, pra mim, mais importante da história do Cruzeiro depois de 2019. Porque ali consolidou tudo que foi feito. Porque eu já estava mais de saco cheio. Desde o ano passado, estava batendo essa tecla de Cruzeiro está em reconstrução, o Cruzeiro está no CTI. Então, aquilo ali passou. Tudo que aquele ano passado foi conturbado com o Diniz, esse ano, me fala um cruzeirense que achava que o Cruzeiro era terceiro colocado hoje do Campeonato Brasileiro.
nem o mais doente não, mais saudável cruzeirense, não ia imaginar que o Cruzeiro ia ficar em terceiro lugar e quem sabe, antes do intervalo desse Mundial de Clubes, o Cruzeiro pode se tornar líder. Não poderia. Olha como é que o Cruzeiro começou esse ano. Então, cara, Brasil, tá deixando a gente sonhar e eu falo, é o Jardim. O técnico faz toda a diferença. E desde que o Pedrinho virou assim, toma, Jardim, a chave do Cruzeiro é sua. As coisas mudaram. E eu vou dizer uma coisa que é importante e para que todo mundo guarde isso que eu vou falar bem. Ciúme de mulher é uma coisa difícil da gente lidar. Mas ciúme de homem é um problema. Lá dentro no suíte está todo mundo enciumado. Mas por que eu não ganho coração? Aqui, o que você fez pro Fabrício? Tá todo mundo pirando lá dentro de ciúme do coraçãozinho que você fez para mim. Então, galera, calma. O Rafael tá aqui. Mas que absurdo e tal, eu tô aqui falando com você e eu não ganho coraçãozinho, é você que ganha. Eu vou falar para ele que lançou moda. Ele tá lançando moda. E eu vou falar, não leve a mal quem eu vou dizer, porque eu sou fã, tirando algumas posições, mas eu vou te falar, é um cara que faz falta. Você lançando moda, Matheus Oliveira, é o nosso Clodovil Hernandes. Que beleza. E eu sou fã dele, tá? Eu rolo a bola pra você. Falta aprender a costurar. Mas você lançou moda, todo mundo de caderninho, caneta. E hoje eu sei com uma caneta melhor, gostei. Eu Evolução do homem. Sofri bullying aqui por algumas semanas, por causa da minha bic, né? Já tava pegando ferrugem. Não, aqui, lá naquela bic pra lá. Não, e a caneta até estraça, é bonita. Tá vendo? Isso aqui foi uma caneta que vovó Geralda trouxe lá de Aparecida. Boa. Então você falou especial. de coisa boa. E o Galo ficou devendo? Ficou devendo e muito, Brasil. O Atlético, assim, tem um time que pode fazer muito mais do que tem feito ultimamente, sabe? Então é decepcionante a campanha do Atlético até agora no Campeonato Brasileiro e mais do que em termos de resultados, de desempenho. O time não tá jogando nada. Agora eu vou falar uma coisa para você. O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, tá me lembrando um cachorro e um técnico do Cruzeiro na Série B. Daqui a pouco eu te explico o motivo. Eu tô falando. Viu, Hernandes falando. As parábolas de Matheus Oliveira. E eu rolo para você, eu não posso fazer pergunta do Cruzeiro, eu tenho que fazer pergunta para ele, que é um dos símbolos, uma das vozes mais potentes do Galo, representante do Galo no YouTube, na TV, no rádio, galera da Web Rádio Galo, que eu sempre mando um beijo grande, da mesma forma, o Cruzoeiros, um beijo grande para vocês por tudo que vocês fazem. Eduardo Guerra, o velho do Rio. Era para ganhar, Eduardo. Me ajuda aí, ganhar do Corinthians. Assim, todo respeito, a gente está vendo tudo que está acontecendo nesse brasileiro. Mirassol é um exemplo disso. O Corinthians é um time cascudo, dificultou, foi um jogo muito pegado. Mas o que faltou o Atlético para ganhar desse mistão do Corinthians, Eduardo Guerra? Ô, Júnior, primeiro tá todo mundo aqui estudando, eu já passei de ano, então deixar para ele a recuperação aqui, eu já passei. Ô, Júnior, vamos Você colou no celular. Já colou. Vocês continuam estudando aqui, eu já passei. Ô, Júnior, vamos lá. O Atlético precisa jogar mais bola, a verdade é essa. A gente pode arrumar desculpas, a gente pode tentar achar o bode expiatório, que é o Rony, a bola da vez. O Rony errou um pênalti, um gol incrível. Tipo um pênalti. Tipo um pênalti, um gol incrível. O goleiro até falou que fez uma resenha com o Rony depois do jogo. O Rony perguntou, como é que você pegou? Ele falou, não sei, porque a bola já tinha passado dele. Ele pôs o braço para trás, foi incrível a defesa. A amplitude dele foi assustadora. Incrível, muito rápido, muito menos de um segundo. Então, assim, o Atlético só teve aquela chance clara durante o jogo. O Atlético não vem jogando bem, o Atlético vem com futebol pobre. O Corinthians com um time misto, vamos dizer assim, mais para reserva. Esse é um grande problema, porque os caras correm mais, querem mostrar serviço e oportunidade deles. E para um time que está desorganizado, não está com uma criação muito fraca, o time adversário correr mais complica. Então o Atlético está jogando mal, tem o problema de elenco que é muito curto. Eu já falei que nunca vi um elenco sem um volante. No mundo, é o único time do mundo que não tem um primeiro volante. Então o Cuca está sofrendo, vai sofrer por mais 2 jogos no Brasileiro e a parada, tomara que a diretoria consiga repor esse elenco, porque o Cuca está sofrendo, jogadores estão sofrendo, o departamento médico está sofrendo, está todo mundo sofrendo. O Cuca já falou, não vai embora. Quem daqui a pouco você vai ficar sabendo. Já falou na abertura, você já falou na abertura. Não pode ir embora mesmo não, né? A gente vai falar sobre isso. E vamos falar um pouquinho dessa rodada. A gente teve o Flamengo que se deu bem na 10ª rodada do Brasileiro. Vamos acompanhar como foi na telinha. Rola aqui pra gente. Coloca aí a rodada do nosso brasileiro. Aqui, clássicos, rodadas de clássicos. Fluminense 2-1 no Vasco.
São Paulo perdeu para o Mirassol, é o que eu estou falando. Esse campeonato às vezes é imprevisível e valoriza aquela vitória do Cruzeiro diante do Mirassol. Atlético e Corinthians 0-0. O Grêmio, um lance também bem polêmico aí no jogo, 1-0. Flamengo 2-0 para cima do Palmeiras. Sport e Inter 1-1. Olha o Neymar aí. Neymar, Santos 1-0 para cima do Vitória. Cruzeiro 2-0 para cima do Fortaleza. E aí a gente tem hoje o Braga e o Juventude. E depois... amanhã, Bota e Ceará. Então, eu pergunto para vocês, vendo essa rodada, e aí a gente pode até colocar, já emenda, põe a classificação, por favor, para a gente falar da consequência dessa rodada. Está aqui a classificação, primeiro o Cruzeiro coladinho, né? 20 pontos, Flamengo 21, Palmeiras 22, o Atlético na 10ª posição, olha o Mirassol entre os 10, hein? Vamos virar aqui a página, por favor, para a gente ir para a segunda parte da tabela. Aí vocês podem ir falando. Vai lá, Fabrício. Você pode falar da rodada, pode falar da tabela, da classificação. A gente vai virar daqui a pouquinho e ver quem está lá na lanterna. E uma outra surpresa aí também, da questão além do Mirassol, é o Ceará, que hoje completa também a rodada do Brasileirão, que se ele ganhar, ele pode chegar em 4º ou em 5º lugar, dependendo do resultado do Bragantino. Mas é um jabuti em cima da árvore. Mas assim, são times que quando começou o Campeonato Brasileiro já era o virtual rebaixado, igual o Mirassol e o Ceará. E hoje você vê que essa classificação dá para você ver que futebol não tem bobo. E o outro exemplo é o Inter. O Inter era candidato ao título. Todo ano, né? Não, mas o Inter nós colocamos mesmo todo ano, entre os 4. Não, mas peraí, você quer falar do Inter porque você morou lá. Então, assim, eu até entendo, mas eu quero que você fale também, você pode emendar do Inter. Emenda aqui sobre esses 4. São esses os prováveis? Vitória, Santos, Juventude, Sport a cair? E pode falar do seu Inter. Não, eu sou Inter, não. Não, você morou lá, você tem camisa sua, Venda Nova, Calango do Cerrado. Tal. Não tem surpresa nessa zona de rebaixamento não, Júnior, mas o Vasco, pelo 20º ano consecutivo, vai brigar aí também, né, para não cair. O Sport aqui é um verdadeiro saco de pancadas, né, cara? Tá impressionante, o Sport não consegue ganhar jogo. É impressionante. Eu não esperava um desempenho tão ruim do Sport assim. Agora, o Inter é uma surpresa negativa nesse Campeonato Brasileiro, assim como o Atlético e o São Paulo. E, Eduardo, para mim é uma decepção ver esse Fortaleza, como que caiu. Daqui a pouco vão pedir o Vojvoda fora e aí bate naquela história que a gente sempre ouviu. O Mano Menezes, que eu acho que falou isso pela primeira vez, 3 anos mais ou menos, é um limite do técnico num trabalho. Você acredita que pode ser isso ou não? O Fortaleza ainda pode dar a volta por cima? Não, pode dar a volta por cima. O trabalho é sensacional. Eles têm uma sorte que vai ter mais 2 jogos e uma parada. Provavelmente vão perder do Flamengo, vão entrar numa crise um pouco maior, mas tem como reverter isso na janela. E assim, o Santos preocupa muito o torcedor santista. O Vasco, como você disse, eu também acho que o Vasco vai acabar caindo. Cara, eu acho, Júnior, que ninguém ainda está rebaixado. Vou explicar por quê. Em 10 rodadas, tem vários times com 10 pontos, é menos de 30%. Então, quer dizer, eu acho que na janela, o cara contratou bem, 2, 3 jogadores, deu uma liga, vai mexer muito isso aí, cara. Eu acho que não está totalmente resolvido, não. Juventude tem um bom time, não entendo essa situação deles. Eu acho que vai ter muita reviravolta aí, tá? Tá aí, nosso profeta velho do Rio, Eduardo Guerra. E você de casa, mande sua mensagem para o nosso Zap. Queremos saber a sua opinião sobre tudo. Pode desabafar, se você está com problema em casa, manda para cá. Se você quer algum conselho, seja sentimental, o seu carro que não está pegando demais, pode mandar também um Zap para cá que a gente vai buscar uma solução. Anote aí, 99680-2910, o intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o seu Bola na Rede. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp. Coloque no celular, registre 99680-2910. Mande sua mensagem, dê sua opinião que vamos registrar as suas participações. Pode ser, você está com problema com o seu vizinho, ele está te estaiando o sangue? Pode mandar que nós vamos te dar uma orientação. Seu carro não está pegando de manhã, você não sabe para que carro que você troca, nós vamos te falar. Seu chefe, está difícil de lidar com ele, desabafa, fala aqui. E você, a sua esposa ou o seu marido está saindo demais para jogar bola? Mande aqui a mensagem que nós vamos te dar soluções. A única coisa que a gente vai barrar é sobre pedir dinheiro emprestado. Isso não dá, não. Então, assim, nós vamos
dar assim aqueles conselhos, vamos criar aqui um departamento, porque o Bola na Rede, ele pensa em você, quer deixar seu coração mais vazio, com menos ódio, com mais amor, porque aqui nós somos o programa do amor. Por isso nós vamos ouvir as mensagens do WhatsApp. Aí, Gilson é amor. Gilson, boa tarde, Gilson na área. O Galo vai contratar um volante e um centroavante de ponta, porque ficar alçando bola na área para o Rony cabecear não dá. Abraço, valeu, Gilson. Tem mais aí na área. Esse aqui, faz questão, vou parar tudo para ouvir o Luiz de Andrade, grande cruzeirense, grande profissional, um ser humano que eu sou fã e admiro demais. Luiz, quero te ouvir. Boa tarde, Júnior Brasil, aqui é o Luizinho do Barreiro, programa Nota 10, e Cruzeiro rumo ao título aí, aqui é nós, é Cruzeiro, meu irmão, um abraço aí, fica com Deus, programação tá ótima. Luiz, para você, um beijo, você mora aqui no meu coração, na cobertura do meu coração, que tem uma piscina, churrasqueira, aquela tela gigante, você está aqui, bem servido. Está aqui, Rosemar, boa tarde, sou Rosemar de João Pinheiro, Minas, é a primeira vez que participo, o Cruzeiro vai ser campeão, valeu Rosemar, seja bem-vindo, você tem tapete vermelho aqui, obrigado, viu Rosemar? Tem aqui uma mensagem do meu chefe, Rafael Campos, falando como que eu faço para chegar toda vez na redação e encontrar pães de queijo. A partir de amanhã, Rafael, vou trazer pão de queijo para você. Na Arena MRV, o Atlético empatou com o Corinthians em 0-0 na noite de sábado. O Corinthians veio com um time misto e foi um pouco melhor no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Atlético conseguiu um encaixe e teve mais oportunidades, mais ou menos, mas o Atlético teve um certo domínio. As mudanças do técnico Cuca foram boas e mesmo com a pressão atleticana, o gol não saiu. Estão aí na tela os melhores momentos. E aí eu te pergunto, Eduardo Guerra, o embaixador do Galo, por que o gol não saiu, Eduardo? Cara, na verdade, o Atlético criou pouco, os melhores momentos estão aí passando na tela, o pessoal está acompanhando. O Thales teve uma chance claríssima, essa aí agora, ó, olha só, cara a cara com o goleiro, deu um bico para cima. E depois o Rony, né, cara, que teve uma chance incrível. Esse lance aí, até teve um certo perigo de chute do Hulk, muito forte, mas sem direção. Cara, o lance do Rony até tem que ficar bem visto pelo torcedor. O domínio de bola do Bernard, correndo, dominou, jogou na frente, cruzou certinho, o Rony dominou e chutou fraco, assim, tentou colocar, podia ter sido um pouquinho mais forte, o goleiro fez uma defesa incrível, mas a verdade o Atlético jogou pouco, criou pouco, o time futebol pobre, o Cuca vai ter que melhorar muito esse time, eu acho que falta material humano demais, mas eu acho que com o que tem dava para estar jogando um pouco melhor. O Atlético vai patinar, vai sofrer, tomara que essa janela contrate bem e que a gente possa melhorar durante os treinamentos também dessa parada e o Atlético voltar melhor. Fabrício Simas, para mim, o Atlético também é um que me decepciona. Graças a Deus. Como é que eu vou seguir? Vou continuar a pergunta para você. Mas tudo bem. Aqui é o programa do amor, como eu disse. Do amor. Vocês ficam zombando do amor, vocês não podem ficar zombando do amor, não, tá? A pergunta que eu te faço, num certo sentido, uma decepção, porque a esperança do torcedor atleticano era que o Atlético estivesse lá em cima. E o Atlético não consegue ter regularidade. Te surpreende? Porque quando a gente olhava, constatamos o seguinte no decorrer do campeonato. Time é bom, elenco não é. Isso ficou claro pra gente. E aí a pergunta que eu te faço. Dá um ar de decepção para o torcedor atleticano pelo que o Galo não apresentou ainda? Com certeza, Júnior. Pelo plantel, pelos jogadores que o Atlético tem no papel, era para estar ali no G6, tranquilo. Mas também, a gente também tem que entender o lado do Cuca também, quando ele veio, não assim reclamar, mas um choro de desespero, porque não tem jogadores à altura na hora que precisa. Quando você tira o Arana com excelente lateral esquerdo e coloca o Rubens para cobrir, aí depois você coloca um outro, ele fica buscando alternativa que às vezes não vai dar certo. Então o Atlético realmente, para o torcedor atleticano, está decepcionando e muito. E para não mexer com o coração de Eduardo Guerra, que considera Lianco o jogador mais bonito do Atlético, eu vou fazer a pergunta para Matheus Oliveira. O Matheus, a defesa para mim cometeu alguns erros, alguns vacilos, e até falando sobre o Lianco, é o seguinte, ele era o homem da defesa atleticana. E aos 34 minutos do primeiro tempo, ele empurrou o Hernandes e evitou a arrancada do atacante corintiano. A arbitragem não deu falta, mas a jogada causou
muita reclamação por parte dos corintianos, pois Lianco já estava amarelado. Ao fim do jogo, ele foi sincerão, momento sincero de Lianco, que disse, inclusive, que caberia até a expulsão ali, tomando ali outro cartão, ele já estava amarelado. Então a gente agradece também a galera do Hoje Tem Galo, que mandou a imagem, Eduardo Guerra, Rap Show, inclusive o Rap Show estava lá entrevistando o Lianco. Rap Show tá dodóizinho, tá em casa, tá gripadinho, tomando chazinho, meiazinha no pé e de quê? Cobertorzinho, tá todo assim com frio. Melhoras para você, viu, Rap? E aí eu te pergunto, Matheus Oliveira, o que tá pegando pro lado do Atlético? A defesa, Alonso comete alguns pecados e o Lianco, que toda hora ele tá excedendo. Demais, o Lianco excede há muito tempo, aliás, desde que ele chegou ao Atlético, né? No ano passado ele já tinha esse problema de cometer faltas desnecessárias, com força desnecessária e colocando em xeque o próprio time, porque se ele é expulso, acaba atrapalhando bastante o planejamento do técnico, acaba sobrecarregando os seus companheiros. O Lianco entrou no personagem, Júnior, e acho que ele está passando do limite, sabe? Ele incorporou esse personagem de guerreiro, mas ele tem que jogar com um pouco mais de racionalidade. Acho que falta isso ao Lianco. Falando da defesa como um todo, a defesa do Atlético está muito mal, não é de hoje? Você falou bem do Júnior Alonso. É uma temporada ruim do Júnior Alonso. Jogo grande, Campeonato Brasileiro, desde o início do Brasileiro, o Júnior Alonso não tem jogado bem, não. Foi razoável no Campeonato Mineiro, mas aí a gente não pode levar muito em consideração devido à força ou à ausência de força dos adversários, né? Mas uma prova de que a defesa do Atlético está mal. E aí também tem muito a ver com o meio-campo, né? Porque todo mundo passa pelo meio-campo do Galo, né? Aquilo ali é uma peneira. O Atlético fez 24 faltas no time reserva do Corinthians. Quer dizer, quando precisa fazer tanta falta assim, é porque o time está desorganizado defensivamente. E aí eu quero ouvir agora e ver o Lianco falando sobre esse momento. Mais uma vez agradeço ao pessoal do Hoje Tem Galo, ao Rap Show, ao Eduardo Guerra. Vamos ver, acompanhar Lianco. Eles estavam marcando muito bem. Teve um erro meu ali com o Hector ali que deu, acredito que deve ter dado o que falar. Concordo que talvez uma expulsão seria válida ali, mas eu acho que da forma que ele caiu no chão, acho que me ajudou um pouco. Ele valorizou e caiu no chão como se fosse algo a mais do que realmente foi, né? Então talvez me ajudou ali. Foram erros que aconteceram, né, individuais, mas por falta de talvez uma criatividade nossa, né? E como eu falei, dentro da nossa casa não pode ser o visitante o dono do jogo, não pode ser o visitante que impõe o jogo. Acho que tem que ser a gente, e isso atrapalhou um pouco. Eu vou te colocar numa situação ruim, Eduardo Guerra, falando daquele que é seu muso, mas eu acho que ele tinha que ter sido expulso sim, ficou barato para ele. Gostei quando ele fala que dentro de casa tem que se impor. Qual a avaliação de você faz disso aí, dessa situação, dessa defesa que o Matheus acabou de falar, do Lianco sempre se cedendo, e ao mesmo tempo o mais importante que eu rolo para você? Não pode o Atlético deixar o visitante chegar, aquilo que o Luxemburgo falava, abrir a geladeira, pega o sanduíche, pega o refrigerante e outras coisas. Cara, sobre o Lianco, eu acompanho praticamente todo o pós-jogo, toda a entrevista dos jogadores depois dos jogos. E o Lianco, ele sempre fala isso, então se não estou fazendo defesa pelo que nem advogado dele eu sou, mas ele sempre fala, eu sou assim, eu não vou mudar. Se eu tiver que ser expulso, eu vou ser expulso. Tanto que no jogo contra o Fluminense, que ele errou uma saída de bola e o Canóbio fez o gol, ele falou, eu vou sair de novo, eu vou tentar de novo. É o jeito dele. E esse jeito explosivo dele, eu acho que nem é um personagem. É da personalidade mesmo, ele não vai mudar e eu espero que ele não mude. Mas deveria ter sido expulso ou não? Poderia ter sido expulso, não deveria. E assim, quando ele joga na pressão, você vê que depois daquele lance não teve mais nenhum lance de duvidoso. Ele já ficou com o cartão amarelo vários jogos no primeiro tempo e segurou a onda dele. Eu acho que ele não é um personagem, é da personalidade dele. Ser mais louco mesmo, viril, duro e tal. Agora, a defesa, cara, eu acho que passa muito pelo primeiro volante. Um time sem primeiro volante, no mundo não existe. Estoura tudo nos dois. E como o Alonso, o Lianco, está voando, está numa fase esplendorosa,
Quem sobra para quem ficar com um papel de que está jogando mal? O Alonso. Eu acho que o Alonso nem está tão mal. Eu acho que está tudo indo em cima dele, porque o Lianco está se sobressaindo demais. Mas eu acho que o Lianco não está bem também, não. Viu? Não, eu acho que para mim ele é um dos melhores zagueiros do Brasil. Não, acho que ele tinha que estar na seleção, inclusive. Eu acho também que ele é um dos melhores zagueiros do Brasil, mas acho que o desempenho dele tem caído muito nos últimos jogos. E acho que ele tem jogado demais para a galera. Tem lance que ele pode fazer o simples, ele não faz e começa a querer motivar a torcida, né, dentro de campo. Eu vejo um certo marketing, inclusive. É no limite, né? E aqui, Cuca deu uma certa explicação. Vamos acompanhar o que o Cuca falou. Ele disse que o problema tem comprometido o desempenho do time. Um surto de influenza. Vamos acompanhar a fala do Cuca. Coloca na tela. Por exemplo, um jogo... Hoje a gente começou menos forte, né? Cara, a gente tá com 6 caras aí com um surto de não sei o que é lá, que tipo de influenza. Então os caras baqueados, o Gabriel Menino não conseguiu nem vir para o estádio. O Natanael jogou também sem a ideal condição. Mais 4, 5 que jogaram, o Everson. Então, e dentro de jogos que se tem, na intensidade que se tem, você não consegue fazer jogos de alto nível jogando toda vez assim, né? Você tem que rodar o time. A gente tem tentado rodar dentro do que a gente pode também, porque existe uma disparidade um pouco, né, do titular com o reserva. Então, você agora, pergunto para você, vamos poupar quinta-feira? Tiramos aí os titulares e aí perdemos o primeiro lugar ou nem classificamos? Vale a pena? Agora, domingo é outro jogo. Lá no Ceará, de repente, a gente pode pensar nisso, né? Nós temos um elenco curto, por isso que não dá para ir poupando muitos jogadores ao mesmo tempo toda vez. Boa noite, Cuca. Vinícius Andrade, o Tempo Esportes. Até por essa questão física que você falou em relação... Estamos de volta. Eu pergunto para você tem que ser muito objetivo. Muito objetivo, com o intervalo. O Rafael já está aqui falando no meu ouvido. Temos que ir para o intervalo. Justifica quando está todo mundo assim, porque aqui na TV nós passamos por isso, na TV e na Rádio América. 15 da turma da redação, foi todo mundo pegando influenza, gripe, todo mundo ficando muito mal. Justifica? Justifica, dá pra jogar bola com o nariz correndo, não. Não tem jeito. E aí, Matheus? Uai, só se tiver com esse surto aí desde o jogo contra o Grêmio, né? Já 17 partidas. Mas pelo que eu entendi é isso, justifica? Cara, justifica, mas podia estar jogando melhor. Com toda certeza. O intervalo é rapidinho, o intervalo a gente vai para o intervalo e depois a gente vai falar sobre o Cruzeiro. A gente quer te ouvir, você vai mandar a sua mensagem para a gente registrar na volta do intervalo. Intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede. Aqui você fica sabendo de tudo, até dos bastidores. Esses bastidores eu vou contar uma hora o que acontece aqui. O bicho pega. Que isso? Se torne nosso sócio cativo. E só lembrando, sempre de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde na TV Horizonte e na Rádio América 107,1. Tem zap, a gente lê. Tá aqui o Samuel Atad Júnior. O Cruzeiro está dando alegria que havíamos perdido por um tempo. Hoje estamos vendo um novo maestro, Gabriel. Está em uma posição diferente, mas jogando o fino da bola. Aqui é Samuel de Pirapora, interior de Minas. Você está bem demais, Pirapora. Ô, terra boa, abençoada. Moisés Cristiano, grande Moisés. Galo tem que melhorar muito para brigar entre os 4 primeiros. Cruzeiro colhendo fruto de ter tempo de treinamento. Falamos isso recentemente, Moisés. E por ter peças de reposição. Moisés Cristiano, lá do bairro Gávea. Grande abraço para você, Moisés. Tem mais? Ô, gente, isso aí foi combinado. Isso aí eu não sabia, não. O Júnior Brasil, o apresentador mais lindo do mundo, Fabrício Simas. E é do aqui, mundo, Fabrício. ele é do Brasil. Aqui, ó, aqui, Fabrício. Olha meu coraçãozinho pra você, ó. Aqui, por isso que eu falo, tem um visual bonito igual o seu, você tem que cortar o cabelo e cuidar da sua imagem num lugar especial. Aonde você fica bonito com esse cabelo tão arrumado? Você que mora, você não mora nem na cobertura do meu coração, você tá
na parte lá só da diretoria, que tem uma sinuca, tem aquelas coisas boas. Picanha. Então, assim, picanha. Aí então, sim. assim, pãozinho de tomate. Querem né, ficar pão a de sós? alho. Como é que é? Não, aqui eu vou te falar, a amizade e o amor entre as pessoas tem que ser valorizado e deixa Tá de bom. ser ciumento. Tá? É o ciúme, eu falo, ciúme de homem é terrível. E aí? Eu saio às 8, viu? Tá? E aonde você cuida do seu visual? Ah, lá na Men's Barbearia, Avenida Bias Fortes, 851, no Lourdes, em frente ao Burger King. Aí, ó. Aqui, hoje a gente viu, meu pai uma vez me alertou, ciúme de homem é terrível. O Matheus agora vai ficar na bronca com a gente. Arrumei um inimigo aqui agora. Você arrumou inimigo. Só Chegou. que é Chegou injusto a- a distribuição de Não, adjetivos aqui deixa é eu muito falar do injusta. Cruzeiro, tumultua, Vai lá. não, você ainda tá querendo brigar. Chegou a vez do Cruzeiro, o time foi ao estádio Castelão e venceu o Fortaleza por 2-0. O primeiro tempo muito bom do time celeste, que até demorou a abrir o marcador pelas chances criadas. Estão aí na tela os lances. Caio Jorge fez aos 33 minutos e depois Lucas Silva num belo gol. O segundo aos 40 da etapa inicial. No segundo tempo, Vojvoda fez 3 alterações e o Cruzeiro soube suportar a pressão e sofrer. Cássio apareceu bem em uma defesa, o sistema defensivo funcionou e quando Pedro Augusto do Fortaleza foi expulso, o Cruzeiro ficou mais tranquilo. Então aí os melhores momentos. Eu pergunto para você, que é o mais bonito dessa mesa, causando ciúmes, porque eu falo a verdade. Matheus hoje está rancoroso, já está com raiva, está te chutando na canela. Tá mesmo. Fabrício, está nervoso, ele está irritado. Cruzeiro, convenceu, o primeiro tempo foi o melhor primeiro tempo que a gente viu? Ô, Brasil, o gol amadureceu desde o primeiro minuto do primeiro Podia tempo. ter sido até um placar maior. Até, se eu não me engano, 25, 30 minutos, faltou aquele último capricho no final. Se eu não me engano, foi 2 vezes com o William, uma com o Gabigol, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes com o Caio Jorge. Amadureceu desde o início, faltou aquele caprichinho. O Cruzeiro poderia ter saído no primeiro tempo aí, sem modéstia, feito uns 3-0 ali no Fortaleza. Mas depois, segundo tempo, o Fortaleza equilibrou o jogo, mas assim, a partida sensacional do Gabigol, sem comparação. Uma partidaça do Lucas Romero, deu uma tranquilidade. Lucas Romero, ele dá uma tranquilidade para o Lucas Silva apresentar o bom futebol com ele. O Lucas Silva, quando tem 3 volantes, ele consegue soltar mais. E o Christian fazendo aquele motorzinho ali do lado também. E outra coisa, o Cruzeiro jogou tão bem que ele não deixou o Fortaleza ter reação dentro da Arena Castelão, dentro do domínio dele. O Cruzeiro dominou essa partida, então foi um Cruzeiro muito equilibrado, um Cruzeiro competente e um Cruzeiro quase eficaz. Porque se fosse 100% eficaz, ele já tinha matado esse jogo no primeiro tempo já. Gente, o Cruzeiro ganha e o Cruzeiro precisa ser eficaz. O Cruzeiro ganhou. Eu rolo a bola para ele que é ciumento, tá morrendo de raiva. Matheus Oliveira. A pergunta que eu te faço é o seguinte: você sentiu falta do Matheus Pereira? Nenhuma, Brasil. E essa é a boa notícia do jogo de ontem, viu? Porque o Cruzeiro também não sente falta do Matheus Henrique. Para mim, era o melhor jogador do time. Verdade. Né? Tá no departamento médico, mas o Lucas Romero tá dando conta do recado. O Lucas Silva tá jogando muita bola, inclusive se emocionou ontem, né? Sim, não, a gente vai falar, calma. Então beleza. O Gabigol jogando fora da posição original dele, jogando muita bola, não errou um passe. É o novo camisa 10 do Cruzeiro? Pode ser uma boa opção, viu? Quando não tiver o Matheus Pereira, fez isso. Foi exatamente isso que o Gabigol fez ontem e mostra que ele tem qualidade para ser titular. Só não sei se ele tem as características adequadas para entrar no time titular e o Cruzeiro manter Gabigol, Caio Jorge, Matheus Pereira. Não, e ainda entre tem o os 11. Wanderson. Olha só, o pepino para você pegar e montar esse time. Mas hoje. aí eu não... Desculpa, Júnior, interromper, mas aí não tem como. Porque o problema do Cruzeiro foi sempre a espinha dorsal ali dos volantes. O Eduardo também falou que o Atlético precisa de volante. Se você não tem um cara que morde ali no primeiro volante, você não consegue mas eu acho que a construir uma dupla de jogada. volante essa está sedimentada. A de você nem mexe. Então, por isso, você não consegue hoje mexer no Christian, Lucas Silva e Lucas Romero, não. Você mexeu ali para dar oportunidade do Gabigol entrar ali, você mexe na estrutura do time, no modelo do Mas jogo. hoje você pega o Wanderson, que tem uma função de abrir o jogo. Exatamente. Ali é uma característica diferente que ele E tem. ele joga sem a dos bola outros. também. O Gabigol hoje está, num certo sentido, armando o time, dando assistência e um aproveitamento absurdo. Você tem o Matheus Pereira para voltar. Como que você joga? E deu certo, mesmo não tendo esse cara dessa abertura do jogo, o Cruzeiro conseguiu. Ou seja, tem muita gente para brigar ali por posição. Exatamente. Isso é bom. Aí eu te pergunto, Eduardo Guerra, você que estava falando com muita calma sobre a necessidade que a gente tem de avaliar, por exemplo, que até o esporte pode recuperar, apesar de que eu não acredito, que está todo mundo bem embolado, bem colado, tirando os 3 que estão ali perto da casa dos 20 pontos,
uns já passaram, o Cruzeiro também. Aí a pergunta que eu te faço, Cruzeiro, dá pra gente falar, ele entrou na briga pelo título ou não? A gente tem que esperar um pouco mais. Cara, eu acho que a briga pelo título é muito cedo para falar. Entrou na briga pela liderança? Sim. Agora, o título, o que vai dizer é a fome do Pedrinho agora nessa janela. E acho que ela vai dizer muito, porque aí sim vão chegar jogadores de confiança que o treinador vai ter a leitura que ele precisa. Aí eu vou entender a importância realmente do torcedor, do Pedrinho e do treinador. Se for no mercado forte e assertivo, o Cruzeiro volta para brigar pelo título. Porque o Alexandre Matos tentou transformar o Pedrinho em milionário, né? Quase consegue, com tantas coisas que ele contratou errado aí. Mas agora, se acertar com pedidos do treinador, e o Cruzeiro volta dessa janela aí, né? Vamos dizer assim, dessa parada FIFA, podendo ser campeão. A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Nós temos assunto demais aqui. Tem muita coisa, inclusive até da emoção do Lucas Silva. Mas, para você, Fabrício Simas, a questão que envolve o Cruzeiro saber sofrer. O segundo tempo foi assim. O Cruzeiro soube sofrer. E um time, ele tem que viver isso, porque ninguém ataca o tempo inteiro. É uma maturidade da equipe? Com certeza. Quando os jogadores do Cruzeiro soube respeitar e seguir as orientações táticas e técnicas do Jardim, o Cruzeiro conseguiu se encontrar. O Cruzeiro hoje é um grupo fechado, não tem nenhum jogador egoísta que olha para o próprio umbigo. Você vê que é um time totalmente coletivo, João. Então, não tem como dar errado. As maçãs podres estão saindo. Ainda falta mais uma ou outra ali que eu não vou citar. Eu acho que tem um cara que não está rendendo e que parece que está fora do contexto, que é o Wallace. Sabe, para mim, ele está fora do contexto. Tem outras coisas fora dos bastidores que eu então não depois você vai que contar a gente pra gente. Não tem dinheiro para pagar advogado, não. Mas nós não vamos contar, não. Você vai contar pra gente. Agora, para falar que nem tudo foram flores no Jardim do Cruzeiro. Mas, gente, não é possível, não entra na minha cabeça várias vezes, principalmente o seu William. Você chegou na cara do gol, bate! Vai ter rebote para aquele cara que está melhor posicionado, porque você cruzar com um cara que está te acompanhando e ali está livre, você vai cruzar para o cara que está te marcando aqui, você não vai conseguir. Chuta, tá faltando, eu acho que essa gana, esse sangue no olho em algum momento de vários jogadores que tiveram na cara do gol, podia ter chutado e não chutaram. Ou se omitiam, colavam a bola para outro. Não, bate, chegou no gol, bate. E você falou do Lucas Silva se emocionou, falou sobre o amor do Cruzeiro, Matheus, sobre o momento, a volta por cima para ele. Então foi uma coisa muito legal a fala do Lucas Silva e a identificação que ele tem. Mas eu quero, para a gente rolar uma bola, porque você tocou num ponto que é importante, a gente ouvir o Léo Jardim, que ele fala dessa nova função do Gabigol, que ele não está mais aquela coisa de perto da área, ele virou armador e com ótimos números. Vamos acompanhar Léo Jardim. Não, o Gabriel foi um jogador que sempre teve integrado naquela equipa que para mim é o base, que é os jogadores mais importantes que eu tenho utilizado. Não só 11 jogadores, já vos disse isto, mas aqueles 16, 17 jogadores que têm sido mais utilizados. É um jogador que pertence a essa base. Com certeza que agora, com algumas mexidas que houve, ele jogou e ele está a se esforçar para, dentro deste modelo, ser cada vez mais rentável e importante, e fico satisfeito que é mais uma solução que nós temos dentro de um grupo que aos poucos e poucos estão aparecendo as soluções. Eu já tinha-vos disse isto, que hoje em dia é mais difícil contratar jogadores do que era há 3 meses atrás. Porquê? Porque muitas das soluções têm aparecido dentro do grupo. O bicho está pegando aqui. Para mim, nós temos uma opinião. Matheus Henrique voltando hoje, no momento ele tem que comer muita grama e para mim é o melhor jogador do Cruzeiro tecnicamente para tirar o lugar do Lucas Silva. Concorda? Concordo. Sim ou não? Não, Você já discorda. Você... Só não pode comer a grama da arena, você vai passar mal. Não, aquela grama é boa. Sintética Uma não é vez não. perguntaram para o João Saldanha, isso nos anos 70. E aí, João Saldanha, o que você achou da grama? Ele, não sei, não comi. Gabigol, 2 assistências, 21 passes dados e todos certos, 2 finalizações no gol. Matheus Oliveira. Que momento vive o Gabigol, para mim um momento valorizado pela humildade, por estar dando certo, abriu mão de ser o protagonista do cara de fazer o gol, mas está ajudando o time demais. E outra, ele cresceu como jogador.
Eu estou impressionado, estou surpreso por tudo isso que você falou, Júnior, especialmente pela humildade, porque a gente conhece a qualidade técnica do Gabigol, né? Foi um dos melhores jogadores do Brasil nos últimos 10 anos do futebol brasileiro. Agora, pela personalidade que tem o Gabigol, eu não esperava que ele fosse aceitar a reserva como ele tem aceitado, com muita humildade, como você disse. Beleza. Você vai fazer o gesto do Gabigol? Qual que é o gesto do Gabigol? Ah, cara de pau. Você, torcedor do Cruzeiro, animado com o desempenho do time? É Gabigol e mais 10. Mande sua mensagem, conte o seu problema, sobre o seu carro, sobre como aplicar dinheiro. A gente também vai te informar sobre o seu vizinho chato. Manda pra cá, 99680-2910, que a gente vai interagir. E o intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede, seu programa de segunda a sexta, de umas 2 da tarde, falando de futebol, esportes e muito mais. Tem zap? Tem! Tá aqui Oswaldo Silva, boa tarde, amigos do Bola na Rede. Que tristeza ver Hulk, Igor Gomes e Rony errando gol de cara com o goleiro. Só tristeza, abraço a todos. Obrigado, viu, Oswaldo Silva. Tem mais um? Gabi, boa tarde, parabéns pelo programa, está top demais. Obrigado, viu, Gabi? Valeu demais. E agora a gente vai falar, Ancelotti faz hoje, às 3 da tarde, a primeira convocação da seleção brasileira, visando as eliminatórias contra o Equador em Guayaquil e o Paraguai na Neoquímica Arena pelas eliminatórias. Tem alguma surpresa? Tem alguém que tem que estar? Fabrício. Fabrício Bruno. Matheus Oliveira. Casemiro, vai voltar à seleção. Vai voltar. Eduardo. Vini Júnior, né? Vai ser o líder dessa seleção. E aí, vocês bacana. não falam de Neymar. Neymar tá fora? Fora. Tá fora do Tá Santos. jogando no Santos, pô. Não, mas jogou. Não, jogo Não, 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 reserva. Não interessa, entrou em campo. Ex-jogador de atividade. Isso é Não. brincadeira. Tá aí. Agora a gente vai falar pelo seguinte: o Conselho Deliberativo do Corinthians se reúne para votar o processo de impeachment do presidente Augusto Melo nessa segunda por suspeita de irregularidades no contrato de patrocínio com a Vai The Bet, infração da Lei Geral do Esporte e desrespeito ao Estatuto do Clube. Ele está indiciado pela Polícia Civil e enquadrado por abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Caiu a casa do Corinthians, Fabrício? Se cair igual caiu do Itaí e o Serginho, tá tranquilo, né? Matheus? Pois é, muitos indícios aí rondando o presidente do Corinthians, vai ser impeachmentado, não tem jeito pra ele não. A situação dele não é boa não, e aí, Eduardo? Cara, o Corinthians tem um histórico de problemas das diretorias muito antigo. Isso aí vai ser só uma poeirinha, não vai dar nada, não. Não vai dar nada? Pode ser tirar ele e vai colocar outro do mesmo jeito. Pois é, Isso tem nunca algum vai santo acabar. lá pra assumir? São Jorge. Obrigado. São Jorge. E agora uma salva de palmas aí de todos nós. Parabéns a Hugo Calderano. Vou te falar, o que esse cara tá fazendo representa algo absurdo por mais uma conquista e a gente tem que valorizar o que ele tem feito. Mesmo com a medalha de prata no Mundial de Tênis de Mesa, ele merece todos os aplausos, porque na Copa do Mundo ele foi ouro e foi campeão. Nesse domingo ele se tornou o primeiro atleta fora da Ásia ou da Europa a disputar a final de tênis de mesa realizada no Catar, mesmo perdendo para um chinês. Prestem bastante atenção no nome desse chinês. Wang Chongyan. Ele se consolida como um dos grandes nomes da modalidade no mundo. Sensacional o que ele fez, Fabrício. Não tem como. Esse chinês não tem como você combater com chinês nenhum modalidade, mas ele não. foi campeão da Copa do Mundo, Em cara. cima do Em chinês, abril né? ele foi campeão da Copa do Mundo. Verdade. Nessa ele foi Verdade. vice, mas ele foi campeão. Não. Então, pela primeira vez, algo inédito na história. Matheus, você que é nosso tenista, e aí? Brasileiro que é campeão fora do futebol, a gente tem que valorizar muito, né? Verdade. Porque o orçamento sempre em falta, né, Júnior? As condições não são as ideais, é muito talento. Agora, Eduardo, na sua época a gente falava ping-pong, hoje é tênis de mesa. Você que acompanha Hugo Calderano e você é um mestre no futebol de botão, que eu sou seu fã, já te acompanhei, é campeão mineiro de futebol de botão, tem uma coleção sensacional, eu tenho também. Eduardo, e aí? Que feito, hein? Cara, isso é sensacional. Igual ele falou, esporte amador no Brasil, o cara ser vice-mundial, isso tem que pôr tapete vermelho, chegar e receber ele em Brasília, porque isso é muito importante. Concordo com você. E você, meu ouvinte da Rádio América e Telespec aqui da TV Horizonte, você está na Brasília do meu coração. Você vai sempre ser recebido aqui. Amanhã tem mais. Eu espero você a partir de 1 da tarde. Obrigado pela sua companhia. Hoje, 7 da noite, tem Placar Horizonte. E você sempre é bem-vindo aqui. Amanhã de volta, se Deus permitir, a partir de 1 da tarde. Obrigado, Fabrício, Matheus e obrigado, Eduardo Guerra. Um beijo para vocês. Valeu!